nosso tema é a disciplina no Ministério de Dança, ok? Então, nós vamos falar sobre a questão desse ministério disciplinado, né? Eu vou começar de trás para frente. Eu vou explicar primeiro esse título de trás para frente. Então, a gente vai falar um pouco da dança, depois eu vou falar um pouco de ministério e depois eu vou falar sobre disciplina, tá? E aí, a gente vai ter no meio disso, a gente vai ter 10 coisas importantes para o seu ministério adquirir essa disciplina ou para você também adquirir essa disciplina. Então, anotem tudo, tá? Não deixe de anotar. Então, vamos lá. Disciplina no Ministério de Dança. Começando pela dança, né? O que seria dançar, né? A gente fala muito sobre dança na igreja, que eu gosto de dançar na igreja, isso é muito bom. E então vamos entender, a dança ela existe um conteúdo, né? Existe conteúdo para dança, existe o que se estudar, né? Existe conhecimento que eu preciso adquirir para eu saber como o meu corpo vai, né, reagir com essa dança. E dentro dessa dança existem técnicas, existem modalidades. Existe o balé clássico, existe a dança moderna, existe o hip hop, existe o sapateado, existe dança contemporânea. Então, existem disciplinas que me levam a entender um pouco dessa dança. Como eu falo muito da dança no contexto técnico, mas gosto muito de trazê-la para a dança contemporânea, que dentro da dança contemporânea eu trabalho a consciência corporal, então hoje a gente vai falar dessa dança como consciência corporal. Então essa dança que é a consciência do corpo, né, que para eu dançar eu preciso ter em primeiro lugar, independente se eu tenho técnica ou não, eu preciso ter essa noção de dança. Então, essa dança ela é criar. Então, eu aprendo dentro da consciência corporal que dança é criar, que dança é recriar, que dança é experimentar, é vivenciar. Dança é testar novos movimentos, novos gestos. Então, a dança em si, eu preciso ter contato com ela, porque eu preciso ter vocabulários, né? Eu preciso ter um leque de vocabulários que me permita exercer essa dança, né? Exercer essa palavra, né? Estar fazendo isso dentro do meu ministério. Por quê? Porque o meu corpo tem que vivenciar dança, né? Eu creio quem canta tem que vivenciar, né, aula de canto para poder trabalhar melhor a sua voz. Quem interpreta precisa vivenciar, né, o atuar para saber as técnicas que podem me ajudar, né, a eu poder avançar com o que eu estou querendo fazer. Então, na dança não é diferente. Então, a dança nesse contexto, ela precisa ser vivida. Não só eu gostar de dança, eu preciso vivenciar ela. Entendeu? Então, essa é um pouco da dança em si. Então, a gente sabe que existem técnicas, a gente sabe que é necessário, mas a gente também tem um outro meio, que é a dança contemporânea, que ela me permite me descobrir. E aí, eu me descubro como o meu eu, a minha forma de me movimentar, e aí eu vou conseguir exercer muito melhor isso dentro da igreja, né? Com conhecimento. Então, essa é a dança, né? Bem rápida, né? Não posso aprofundar porque não é o sentido dela hoje. Ministério, né? O que é o ministério, né? O que seria ministério? Quando a gente, né? Todo mundo sabe que ministério é serviço, né? Eu sirvo a Deus, né? Eu trabalho para Deus, né? Eu trabalho para Jesus. Então, ministério é você entender que você está trabalhando para Cristo. Então, se eu estou trabalhando para Cristo, se eu estou servindo, então qual é o exemplo que eu dou? Eu sirvo a Deus por intermédio da dança. Então, quando eu entendo dança,
separado do ministério, eu consigo compreender melhor o que é o ministério de dança. Porque dança tem conteúdo, o ministério é serviço, o ministério é um trabalho, e aí eu sirvo por intermédio da dança. Então, tá dando para entender? Tá sendo esclarecedor para vocês? Acredito que sim. Depois, nas perguntas, vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Então, dança, ministério, serviço, trabalho. E trabalhar é suar, né? A gente está no ministério para trabalhar, para servir. Então, eu vou suar a minha camisa para fazer isso da melhor forma. E aí a gente chega na disciplina. Então, o que é disciplina? O significado de disciplina é obediência. Obediência às regras e obediência a regulamentos. Então, vamos lá. Disciplina significa obediência. Obediência a regras e regulamentos. Então, o tema é a disciplina no Ministério de Dança. O que a gente tem aí dos significados? Todo ministro disciplinado obedece regulamentos e regras. Então, se disciplina é obediência, e se eu faço parte de um ministério de dança, o que eu estou dizendo? Eu quero ser disciplinado, né? Eu quero ser disciplinado. Por quê? Toda pessoa que segue uma obediência, uma regra, ela vai trabalhar corretamente, ela vai servir corretamente, ela vai ser útil naquilo ali, porque ela faz aquele trabalho correto, ou seja, eu vou trabalhar para Deus com uma obediência, com um regulamento e vou obedecer isso, né? E vou pegar a dança para mim como uma ferramenta. Então, esses 3 pontos que são importantes para a gente começar a compreender o significado das 3 coisas. Então, o ministério de dança é obedecer, né? A disciplina é obediência, ministério, serviço. Então, eu preciso de uma obediência para eu servir. E eu pego a dança para ter conhecimento e vou agregar num todo. Então, isso vai me fazer compreender como eu devo atuar dentro desse meu ministério. Então, vamos lá. Com a definição dessas 3 coisas, eu separei, que eu achei muito interessante, 10 coisas. Anotem aí. 10 coisas importantes para você e o seu ministério adquirir disciplina. São 10 coisas, tá? Então, vamos falar da primeira coisa. Eu acredito que muita gente passa por isso, né? Dentro do ministério. Primeira coisa é o horário. Eu coloquei aqui, horário. Horário é algo complicado dentro do Ministério de Dança, né? As pessoas não conseguem chegar no horário de ensaio, né? Horário, meu ensaio é às 7. Tem gente que consegue chegar às 7h30, 7h15, né? Mas 7 horas ela não consegue. Então, isso é uma disciplina, né? Existe uma regra dentro do seu ministério, existe um regulamento que o ensaio começa às 7, às 8, às 9, não importa. É um regulamento e eu tenho que seguir. Então, eu vou citar aqui, vou dar um exemplo da escola de dança, né? Onde eu me formei, como que funciona. Alguns exemplos eu vou dar de escola de dança para vocês entenderem como que é o meio da dança, né? Lá fora, porque muitos não vivenciam, nunca fizeram aula numa escola de dança. Então, na escola de dança, o nosso balé começava 2 horas da tarde. 2 horas da tarde era o balé clássico, de 2 às 3h30, de 3h30 às 5 era o jazz, de 5 às 6 era o sapateado. Quando a gente era do profissional, então a gente fazia todas as modalidades, fazia jazz, balé, sapateado, dança moderna, né? Tinha até dança folclórica a gente fez, tinha várias modalidades na área da dança.
Então, cada dia a gente tinha uma aula. Então, a gente tinha balé de segunda a quinta. E o balé era 2 horas da tarde. Então, o que a minha professora ela fazia? 2 horas da tarde não era o horário que a gente deveria estar entrando dentro da sala de aula. Era o horário que você já estava na sala de aula, pronta para fazendo a aula, porque ela começava 2 horas. E assim, mas tem a tolerância, Gisele. No balé, nas aulas, né, pelo menos na minha época, a tolerância ela não existia, porque 2h05 ela já abria a porta para alguém que estava do lado de fora e falava, você não vai entrar. Fechava a porta e a pessoa descia. Por quê? Porque quem faz balé sabe que se passar 15 minutos e você chegar depois dos 15, você já fez o plié, provavelmente você, dependendo da turma, você já fez o GT, ou seja, você já fez os 2 primeiros passos que dá aquecimento para você iniciar a aula inteira depois do balé. Então, não se pode, né? Você não pode entrar numa aula de balé clássico depois do GT, porque o plié, o tango e o GT são os 3 primeiros passos para aquecer o bailarino. Então, a regra era essa. Então, não tinha isso. Não tinha o professor olhar para você e falar, poxa, tá bom, você vai entrar. Não. O horário era esse e você, como bailarino, precisava cumprir essas regras, né? Era a sua disciplina, era a sua obediência. Então, o que eu dou de dica? O que acontece, Gisele, com essas pessoas, então? Que não tem essa disciplina no horário. Elas não conseguem chegar na hora. Ela tem uma falta da organização temporal. O que é isso? Todos nós, né, na nossa educação, a gente precisa ser organizado no nosso tempo, porque senão a gente não consegue fazer as nossas coisas nos horários que a gente determinou. Quem tem falta de organização temporal, ela vai ter muita dificuldade de obedecer isso. Por quê? Porque ela não é organizada nessa área. Então, ela quer sair 7 horas, se ela quer sair 6h50 de casa, se ela precisa pegar condução, ela sabe muito bem que isso não vai dar certo. Então, o que essa pessoa ela tem que fazer? Ela tem que se programar mesmo. Então, se eu tenho que estar 7 horas no ensaio, então eu preciso sair, eu preciso tomar banho tal hora, eu demoro tanto tempo para me arrumar. Então, ela tem que cronometrar tudo que ela faz para ela conseguir chegar no tempo certo. Então, é uma falta na organização temporal e isso prejudica, né, a vida dessa pessoa. Então, quando ela começa a se organizar, ela vai ver que ela vai conseguir chegar mais cedo. Então, isso é uma das coisas que a gente mais vê no Ministério de Dança, né? A gente não vai julgar, mas a gente pode aconselhar de uma forma que ou você chega no horário ou você não participa do ministério, do que vai acontecer no decorrer, né? Porque eu posso também deixar essa pessoa participar, mas depois, de repente, essa pessoa pode se machucar, né? Na hora de dançar. E aí? Então, a gente tem que entender que a gente trabalha com o corpo. E o corpo tem músculo, o corpo tem articulação, o corpo muitas das vezes está fadigado, às vezes você já está cansado. Então, não é porque eu não quero, é porque existe uma disciplina e existe toda uma forma de você precisar entender que se eu for disciplinado, eu vou ajudar o meu outro colega também a ser de grupo. Então, isso é muito importante, a questão do horário. Então, se é que você não tem, ou se o seu ministério não tem, é uma falta na parte da organização temporal. Isso daí você pode rever. É simples, é só você se organizar mesmo. A segunda coisa, vamos lá. Então, primeira coisa é horário. Segunda coisa é roupa. É roupa e cabelo, né? Mas eu vou começar a falar sobre roupa. Né? E eu coloquei aqui, eu preciso de uma roupa adequada para ensaiar, seria ideal. Será que eu preciso, ou como uma afirmação ou como uma pergunta, será que eu preciso de uma roupa adequada para ensaiar? Eu posso te dizer que sim. Por que eu preciso de uma roupa que seja adequada para o ensaio? Porque essa roupa vai me ajudar em muitas coisas, né? Na escola de dança, por que bailarino usa uniforme?
Por que ele é certinho? Colando, balé meia rosa, sapatilha rosa, o coque. Por que sainha? Por que vem numa organização? Porque nós que somos bailarinos precisamos ter essa disciplina com a roupa. E isso também ajuda o professor. O professor que vê, o aluno está todo mundo de preto, chega um de laranja fluorescente, verde fluorescente, o professor não consegue dar aula para todo mundo, ele só vai olhar para aquela pessoa, porque aquela pessoa consegue chamar a atenção naquele espaço. Então fica muito complicado. Então, quando todo mundo tem um padrão, né, tudo flui melhor. Então, a roupa é ideal. Poxa, mas Gisele, fazer roupa para o Ministério de Dança, vou ter que gastar dinheiro. Se você não pode fazer, não tem problema. Mas a pessoa que é do seu Ministério de Dança, ela pode escolher uma calça leg para fazer aula, um blusão que ela goste, e ela pode determinar isso como a roupa do dia do ensaio dela. Né? Você não vai sujar roupa, você não vai ficar procurando, querendo achar roupa, qual roupa que você vai para o ensaio, né? Não tem necessidade de você, mas eu vou todo dia para o ensaio com a mesma roupa, bailarino usa a mesma roupa, mesmo colã, mesma a meia, se compra uma ou outra para substituir durante a semana, a sapatilha é a mesma, então assim, é uma coisa que não precisa de ter muitas, mas é necessário você ter uma, pelo menos, que já te limita a você fazer uma boa aula, né? Fazer um bom ensaio. Então, a roupa, ela é muito importante, né? Eu vejo como é bom você ter, né? Ah, mas qual cor? Eu gosto muito de preto. Eu acho que o preto, ele é bom, né? Porque ele suja menos. Mas, assim, é uma opção, é minha, né? Aqui no estúdio, quando as meninas elas entram para fazer o curso, elas não têm uniforme, então eu falo, vem de calça leg, blusão preto e faz um coque, né? E elas fazem aula até o uniforme chegar. Então eu acho que fica muito mais organizado. Então essa é a questão da roupa, né? E aí eu separei o cabelo, né? A gente vai falar, o segundo é roupa e cabelo. O cabelo também é algo que é interessante, porque já vi muitos e muitos ministérios, né? Até que eu já fiz parte também, e tem gente que faz um rolado no cabelo, né? Bota um pauzinho assim, prende e vou pro ensaio, né? O cabelo vai de qualquer jeito, né? Não é xuxinha, nem prende pra não. Enrola, então faz um coque, quem tem cabelo grande faz muito isso, faz um coque e puxa o cabelo assim, prende. Aí o que acontece? Você vai chegar no ensaio, você vai pular, você vai chegar no ensaio, você vai rodar, e o cabelo vai soltar. Então, por que bailarino usa coque? Ou no jazz, por que é rabo de cavalo? Eu sempre fiz aula de cabelo preso, na minha época eu tinha cabelo grande. Então sempre foi cabelo preso, e balé sempre foi coque. E não podia soltar, o coque não podia soltar no balé. Né? Eu já vi amigas minhas mandadas sair de sala porque o coque soltou na hora do giro, né? Desce e faz um coque decente, assim foi falado, né? Então você tem que entender que isso é disciplina, gente, isso é uma disciplina. Você imagina a criança, que a criança é fogo, imagina a criança sem essa disciplina, ela chega na sala de aula, vai fazer o coque que ela quer, e a mãe também faz o coque que ela quer. Então, não é o coque que eu quero, é o coque que meu cabelo fica preso, é o rabo de cavalo ou meio preso, que meu cabelo fique preso. Então, essa questão do cabelo, a gente precisa compreender que quando você vai dançar, esse cabelo, ele vai no teu olho. Por que não o cabelo? Porque aqui, o meu tá aqui a franja, mas tá no meu olho, então às vezes isso incomoda, você vai fazer movimentação toda hora, você vai ter que ficar, né, tirando esse cabelo do olho. E eu já vi ministros de dança no altar mexendo no cabelo, porque o cabelo tá no olho, aí ficava toda hora assim, aí ministrava um pouquinho e jogava o cabelo para trás. Então assim, cabelo, ou você prende, sai com o cabelo já direitinho de casa, já faz um rabo de cavalo se teu cabelo é muito grande, ou faz um coque bem legal, um coque que fique direitinho, e vai para o seu ensaio.
né? Então essas são as duas coisas do segundo ponto, que eu acho muito interessante. Também para falar de acessórios. Acessórios, brinco, né? Isis Lima, tô falando. Isis, brinco, é você, Isis? Acho que é a Isis. Brinco, pulseira, anel, não. Né? Não se pode fazer aula de anel, a não ser que assim, a aliança a pessoa é casada, né? Depois que eu casei, eu fiquei assim, caramba, eu tiro aliança, eu fico de aliança. Porque eu fui acostumada a não usar nada disso, né? Mas aí eu casei, então eu não tiro. Mas assim, anel não pode, brinco assim, argola não pode, né? Ou é brinco de orelha pequenininho só. Pulseira, cordão não pode, porque às vezes a pessoa fazendo aula e nem relógio. Pessoa fazendo aula, o que acontece? Às vezes você faz algum movimento perto de alguém, a pessoa pode enfiar a mão e machucar. O brinco grande é a mesma coisa, a pessoa pode às vezes enfiar e arrancar, imagina, né? Você tem um problema dentro de um ensaio por causa de desnecessário. Eu já vi gente entrando para ministrar de relógio, porque esqueceu e entrou para ministrar, já congresso, isso aí foi congresso em algum lugar que eu fui. Eu já vi. E aquilo foi me dando uma agonia, porque eu estava olhando, eu falei, meu Deus, aquela pessoa está com um relógio. E eu com uma vontade de falar, né? E não dava para falar. Então, assim, eu sempre olhei todas as minhas alunas. Às vezes elas chegam na sala de aulas, eu já olho e falo, tira o relógio. Eu já olho e falo, tira o cordão, né? Por causa disso. Foi a Isis mesmo, tua mãe. Isis, que bom, Isis, você tá aí. Saudade de você, minha linda. Vamos lá, então a terceira coisa obediência à liderança. Gente, obedecer à sua liderança, né? E eu coloquei, eu preciso obedecer ao meu líder, eu preciso aprender a obedecer a regras e regulamentos do meu ministério. A importância da gente aprender a obedecer o líder e o seu pastor, né? Como a gente falou, isso faz parte da disciplina. Tem gente que não sabe, não quer, não obedece à sua liderança, e isso é complicado, né? O líder ele tem o líder ele é o quê? Ele é um guia, né? Quem é meu aluno que está fazendo aula comigo essa semana sabe, a gente está falando sobre isso. Ele é um guia, então ele tem algo para te levar a uma função, a buscar Deus, né? De guiar dentro desse ministério de dança. Então, se você não está, né, ali para obedecer, essa liderança vai ter muita dificuldade e você vai ser um problema, né? Porque às vezes a pessoa tenta, o líder tenta, e é complicado. Então a obediência dentro do ministério de dança ela é fundamental. Então eu preciso aprender a obedecer, né? Então se você está no ministério de dança, você está dizendo o que para você? Eu quero ser disciplinado, né? A obediência não é disciplina. Então você está dizendo eu quero ser disciplinado. Então é necessário essa obediência, é necessário eu aprender com o meu líder, né? Ele vai me guiar, né? Ele vai me direcionar e a minha função é obedecer, né? Obedecer ao meu pastor e a minha liderança, né? Até os próprios pais também, né? São os seus líderes, né? Tem jovem que não obedece, pai e mãe, né? Se você não obedece dentro de casa, vai ficar difícil você obedecer também dentro de um ministério. Então, essa obediência, ela faz parte da sua disciplina como ministro de dança. Então, é necessário. O quarto, né, que eu separei... Tem um comentário aqui, Karen Jander. E ministrar de óculos? Ministrar de óculos, Karen, depende, né? Eu uso lentes de contato, né? Porque eu uso óculos... E eu não posso, né, dançar nem fazer nada sem o óculos. Então, eu fiz uma lente de contato, mas assim, é pessoal, uma condição minha, né, financeira, enfim. Eu sempre, nos meus 18 anos, minha mãe, né, na época, ela não deixava usar lente, né? Então, eu fazia aula sem óculos. Eu nunca fiz aula de óculos. Eu não gostava. E também não dava, né? Dava para aprender a girar de óculos.
Então eu ficava desesperada, mas só vai usar lente com 18 anos. Aí quando eu fiz 18 anos eu fiz a minha lente de contato. Então eu uso lente, mas eu tenho alunas minhas que usam óculos para dançar, né? Não podem usar, né, lente ou não se adaptaram. É assim, eu digo que pode ser, mas é mais difícil, porque, exemplo, você vai precisar girar, né? Quando eu estou de óculos dando aula, eu não giro como eu giro sem, porque eu sei que meu óculos ele vai cair no chão, né? Dependendo do impulso que eu der para esse giro. Então, assim, vai depender muito de você, né? Da necessidade que você tem. Se o seu óculos é um óculos que você pode tirar para ministrar, seria ideal, né, para você poder fazer uma boa ministração, não se preocupar, porque às vezes, né, pode estar frouxo, o óculos de repente cai e quebra, você imagina, você vai ter duas coisas, tem que ministrar, aí acontece alguma coisa, né, com o seu óculos, enfim, né, ou então ele voa, né, porque já aconteceu isso aqui dentro de sala de aula, a pessoa está girando, o óculos voa, você tudo fica, meu Deus, quebrou o óculos, então, assim, perde meio que o foco daquilo. Mas é pessoal não. Mas é pessoal mesmo. Uns conseguem, outros não, tá? É pessoal de verdade. E aí a gente vai entrar para a quarta coisa. Eu destaquei a organização. É necessário que o líder, e a gente vai falar muito da liderança, organize o que será proposto em cada ensaio. É muito necessário, gente, o líder se achar. Um exemplo é ele preparar, né? Como o professor prepara a sua aula, o líder, ele é um professor, na verdade, né? Ele é a liderança de um professor, então você precisa preparar. Poxa, mas o que eu vou fazer? Durante um mês você tem um ensaio por semana. O que você faz no seu? Bota numa folha e escreve, ó, dia tal vai ser palavra. Então eu vou levar a palavra. No dia tal a gente vai ministrar só adoração. No outro dia vai ser só celebração. No último sábado a gente vai fazer uma ministração com tudo que foi feito e no final a gente vai trocar experiências de como foi. Tem que ter alguma coisa, né? Você precisa organizar o seu ministério. Porque o que vai acontecer com esse liderado? Ele vai para o ensaio e hoje ele teve palavra. Vamos supor, um exemplo. E ele vai no outro ensaio e ele teve a adoração. Foi um momento de adoração, de ministrar, né? Com a dança na adoração, esse foi o momento. E depois no outro ensaio foi celebração. E no outro ensaio foi o fechamento de conclusão de tudo que foi feito. Juntou tudo, a celebração, juntou um pouco da adoração, juntou um pouco da palavra e todo mundo fez uma conclusão daquele mês. O que aconteceu? Todo mundo vai querer estar, porque existe, né, uma organização aí. Esse liderado, ele vai conseguir, né, entender, né, como que é esse ministério de dança. O líder vai conseguir olhar e ver o que falta, na verdade, né? O que falta? Tá faltando isso. Então falta mais palavra. Elas não estão muito bem na palavra. Então acho que no próximo mês eu vou colocar um pouco mais de estudo da palavra. Não, tá faltando a gente priorizar um pouco mais a coreografia, porque eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade no momento da coreografia. Você tá entendendo? Então, assim, esse líder, ele vai começar a fechar um planejamento para aquele mês. E olha, eu falo por mim, é maravilhoso, porque você consegue ver o crescimento do seu liderado, você consegue ver o crescimento desse ministério. Esse ministério muda de cara, né? Assim, muda totalmente. Então, a organização, ela vem muito da liderança, né? E esse líder, ele precisa disso. Então, essa é a quarta coisa. Vamos para a quinta coisa, né? Mais importante. Foco, né? Foco é algo que às vezes a gente não vê muito dentro de ministérios de dança. Então, muitas vezes saímos do foco nos nossos ensaios com brincadeiras e com conversas desnecessárias. E às vezes você tem um ensaio que começa às 7,
mas realmente ele começa 7h30, porque se perdeu meia hora desse ensaio, com brincadeira, com conversa, e isso não te ajuda, né? O foco é ir para o ensaio, o foco é ensaiar aquilo que vai ser proposto, que já foi planejado pelo líder, né? E eu digo para os meus alunos, mais para as crianças, mas assim, eu digo para eles, crianças eu falo muito, porque criança gosta muito de conversar dentro da sala de aula. Eu falo, quer conversar? Chega mais cedo, marca com a sua amiguinha, chega 10 minutos antes da sua aula, conversa, bate seu papo, conta o que foi, como foi, na escola, faz tudo isso. Quando você entrar dentro da sala de aula, não é que isso não vai acontecer, não é que a gente não vai ter um momento de descontração, né, de descontrair e tal. Vai acontecer, mas ela entra para a sala de aula sabendo que ela vai fazer aula. Então, no momento que ela vai beber água ali, ela brinca ali, né? Você fala, você conversa. E no momento que você acaba, você tá ali para conversar no final da aula. Mas a gente coloca na cabeça delas, né? Eu consigo, né, colocar isso para elas dizendo, olha só, a sala de aula é para vocês fazerem aula, né? Claro que acontece. Mas, assim, é um momento de dar aula mesmo. Às vezes aconteceu um passo, às vezes elas estão fazendo alguma coisa e uma ri da outra e aquela brincadeira toda. Mas é no momento que elas estão fazendo aula. Não é no momento que eu cheguei, estou conversando e perdendo a hora. Entendeu? Então, o foco ele é muito importante. Porque o foco ele vai te direcionar a exercer a função que foi planejada. Então, se eu perdi meia hora de aula, eu já não vou conseguir fazer tudo que eu queria fazer, né? Que o líder se propôs a fazer. Então, focar é muito importante. E, às vezes, os ministros de dança estão muito focados lá fora, né? Vai para o Ministério de Dança, mas estão focados lá fora. Ou, às vezes, o foco está no celular, ou, às vezes, o foco já veio de casa pensando, né, em alguma coisa e às vezes não se concentram da forma correta. Então, o que eu tenho que fazer? Chegar no meu ministério. Quer chegar? Assim, quem chega cedo, gente, conversa. Quem chega cedo fala com todo mundo. Quem chega cedo consegue falar com todo mundo do ministério, que está ali, que também é organizado e consegue chegar no horário antes. Então, quem chega cedo consegue fazer isso muito bem. E ele, quando começa o ensaio, ele entende que é ensaio, né? Agora, quem não chega e quer fazer isso no momento do ensaio, a pessoa está tirando o foco daquele que quer. E eu não posso permitir, né? O ensaio é para aproveitar aquele período. Porque às vezes é 1 hora só de ensaio e eu vou perder meia hora. Porque as pessoas estão brincando, porque não se tem esse foco, né? Então, uma coisa tão simples é eu saber o que eu fui fazer ali. E quando eu sei, eu fico mais tranquila. Então, vamos lá. Vamos partir para uma dica que eu deixei aqui. Eu já acabei de falar. Precisamos fazer realmente o que fomos fazer no ministério. Então, sexta coisa é progressão. Tá anotando? Tá tudo ok? O vídeo tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Vamos falar da progressão. O que é progressão? Significa um desenvolvimento gradual. Progressão é um desenvolvimento gradual que adquirimos por intermédio do conhecimento. Então, vamos lá. Toda pessoa precisa progredir, precisa crescer e amadurecer na sua vida. E a progressão ela vem através desse conhecimento que eu vou começar a adquirir. Então, progressão é como se você estivesse subindo um morro. Então, você começa lá embaixo e você vai subindo. Então, o conhecimento ele vai fazer você progredir. Então, o que acontece? Eu crio em mim expectativas de superar as minhas dificuldades.
Então, quando eu começo a trabalhar uma progressão, um crescimento dentro desse ministério, eu sei qual é a minha dificuldade, eu vou começar a ver as minhas facilidades e as minhas dificuldades e eu vou começar a enfrentar elas, né? E ver que eu posso superar todas elas. Então, às vezes, essa progressão, ela pode não acontecer com a palavra. Um exemplo, de repente eu não estou progredindo na palavra, de repente eu não estou adquirindo conhecimento na palavra de Deus, né? Porque eu não tenho buscado, eu não tenho orado, eu não tenho me dedicado. Então você vai ficar naquele mesmo lugar. Por quê? Porque você não está adquirindo conhecimento, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Que o povo peca por falta de conhecimento. Ou seja, então, se eu não adquirir conhecimento, eu não vou conseguir avançar. A gente falando da parte espiritual. Às vezes é na dança, né? Às vezes eu não estou adquirindo conhecimento dentro da dança. Então, isso vai me limitar. Então, o que eu preciso fazer? Ver qual é a área que eu preciso progredir. Porque o exemplo que eu deixei aqui foi, às vezes, a minha dança ou ministração precisa passar por uma progressão. E eu não posso iniciar no ministério e continuar ministrando durante anos do mesmo jeito. Então, aí agora a gente entende melhor a progressão. Como eu sei que eu estou progredindo? É muito simples. É eu olhar quando eu iniciei o ministério e eu olhar hoje como eu estou no ministério. Será que eu progredi no meu ministério? Será que eu tive um avanço? Será que eu cresci? Será que eu amadureci na palavra? Será que eu amadureci na dança? Então, às vezes, o que falta em você não é nada daquilo que eu já falei. De repente, pode ser a progressão. Ou a progressão você tem, mas de repente pode ser mais o foco, mais o horário, enfim. Essas 10 coisas é para vocês avaliarem o que falta em você, né? E o que falta no seu ministério. Então, essa progressão, ela é importante, é você se autoavaliar, né? Eu estou precisando progredir mais no estudo da palavra. De repente, é isso que está me impossibilitando de avançar. Então, você vai buscar mais, que é a sua função e obrigação, ler, estudar, se dedicar nas coisas mais na palavra de Deus. Então, é uma observação que você vai precisar fazer. Então, a progressão, ela lembra sempre do morro, né? Você começa num degrau ou de uma escada, você começa ali, lá embaixo, e aí você vai subindo, né? E aí você vai poder falar, nossa, quando eu comecei, eu era assim, agora eu já me vejo assim. E isso é muito bom, essa autoavaliação. 7ª coisa, vamos lá. Respeito. Vamos falar um pouco desse 7, né? O respeito. Respeito com o meu próximo e a liderança. Cada um tem o seu tempo de amadurecer. Então, precisamos conhecer mais o outro, aprender como eu falo com o outro. O respeito dentro do ministério é essencial, né? Nós somos um grupo de pessoas dentro desse ministério de dança, onde cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua vida, cada um teve a sua educação. Então, o que a gente tem que entender? Que o respeito, ele é necessário. Eu preciso respeitar o meu próximo. Eu preciso, primeiro, para eu conseguir fazer isso, a gente tem algo interessante, que é a dica que eu deixei, é a gente conhecer o nosso eu, né? Como assim? Quem participou da outra live que eu fiz com a FRJ, eu falei um pouco disso, e eu vou dar uma breve explicação. Dentro da consciência corporal, a gente constrói, se chega nesse conhecimento interior do nosso eu. Então, você sabe, né, através dessa consciência do corpo, como lidar com as suas
motivações, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas ações e reações, e você sabe exatamente como você é, né? Então, você sabe lidar. E aí, quando eu vou me relacionar com o outro, eu consigo me relacionar com o outro, porque às vezes a pessoa falou algo para mim, eu não gostei, mas por eu me conhecer, você fala assim, eu respira e fala, eu não posso responder essa pessoa desse jeito, né? Amém. Ela me feriu, porém, eu vou fazer de outra forma. Por quê? Porque você já sabe como você é. E às vezes a pessoa, quando ela não se conhece, né, quando ela não tem essa identidade dela, esse interior, né, como eu sou, essa pessoa ela não vai respeitar o outro. E ela vai ter muita dificuldade de lidar com o outro. Porque lidar com você mesmo e lidar com o outro. Então, isso é a consciência do corpo. Eu aprendo isso através da minha consciência do corpo. Então, não é só os meus movimentos e os meus gestos, mas é também a minha parte interior. Então, isso me faz respeitar o outro. Porque aí eu entendo, poxa, aquela pessoa ela é difícil mesmo, eu tenho que aprender a lidar com ela. Não eu tenho que esperar ela aprender a lidar comigo. Então, se todo mundo tivesse esse pensamento, esse respeito com o outro, a gente teria um Ministério de Dança muito mais unido, né? A unidade ia chegar mais rápido. Porque às vezes a pessoa também não sabe falar, né? Ela não sabe colocar as palavras, ela pega e fala. E nisso que ela pega e fala, a sua ação e a sua reação, o ser humano ele vai ter alguma, e daí já começa muitas coisas, e às vezes o ministério ele começa a enrolar por conta do respeito, né? Eu não sei respeitar mais, eu não sei falar, eu não sei entender isso, né? Como que isso acontece? Então, por isso a gente precisa se conhecer de verdade, né? Conhecer, amadurecer, buscar muita palavra, para Deus quebrar muitas coisas no nosso caráter, para a gente ter um caráter em Cristo, porque aí a gente consegue saber lidar com o próximo, né? Saber lidar com esse próximo. Então, a 7ª coisa é o respeito, e essa é a dica que eu dou sobre o eu, né? Esse se conhecer mesmo. Então, vamos lá. 8ª coisa que vai vir, agora vem um pouco de uma sequência, é o ouvir. 8ª coisa é o ouvir. É difícil ouvir. Eu preciso ouvir o meu líder e o meu pastor, né? Eu preciso aprender a ouvir os meus pais, aprender a ouvir as pessoas que são importantes para mim, né? O ouvir é muito difícil. Tem pessoas dentro do ministério que não avançam porque não sabem ouvir. Ela não escuta. Então, quando eu não escuto, é difícil eu entender e eu dar um avanço nesse meu ministério, né? O ouvir é essencial, né? A gente, como na vida do bailarino, eu precisei ouvir muito os meus mestres, até hoje, né? Todas as minhas formações, de tudo que eu vou estudar, eu tenho que ouvir o que está acima de mim. Ele sabe mais do que eu, então eu preciso ouvir. E ouvir é porque assim, o ouvir te direciona um caminho. Você está ouvindo algo que é correto, é útil para você, né? Então é necessário ouvir. Então eu precisei ouvir muito para chegar aonde eu estou. Ouvir o quê? Não. Eu precisei ouvir muito não. Bailarino escuta muito não. Muito não. Não, tá errado. Não, tá errado. Não, de novo. Não, de novo. Nossa, é tanto não que a gente se supera, a gente já está até acostumado. Quando a gente escuta não, pra gente já entendi. É não, a gente ouve muito não. E tem ministros de dança que não sabem ouvir não. Não, olha só, você não está fazendo certo, não é isso, não é bem aí, não é por aí, não é esse caminho. Aí a pessoa não gosta, a pessoa faz cara feia, a pessoa acha que o líder está pegando no pé, né? Uma série de coisas acontece quando você vai falar para a pessoa e ela vai precisar te ouvir. Tem aquele que escuta, mas não faz.
Então, ouvir também não quer dizer que você vai fazer. Então, você precisa aprender a ouvir. Então, é uma disciplina. E puxando disso, vem o 9, porque através do ouvir, o 9 é aceitar correções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a aceitar as correções. Eu ouvi e vou aceitar o que eu ouvi, né? Da forma que eu ouvi. Então, se foi uma repreensão, eu vou dizer, poxa, é isso aí, eu preciso melhorar, né? Então, aceitar correções é importante, né? Tem pessoas que não aceitam correções. Não sei se vocês já lidam com pessoas assim dentro do ministério, mas às vezes eu lido muito com aluno. Você fala, tá errado, né? Não é por aí, não é esse caminho. E a pessoa fala, não, mas eu não tô fazendo errado, onde que eu tô errada? Você fala, aí está errado. A pessoa não tá fazendo certo. Então ela não aceita ser corrigido. E quem avança assim? Não dá para avançar assim. Se eu não aceitar que eu tô fazendo algo errado, eu fico com muita dificuldade. E eu tenho muita dificuldade. Então, aceitar correções é necessário, faz parte dessa disciplina. E aí eu tenho uma dica muito interessante. A dica é de aceitar correções. O outro te vê melhor que você mesmo. Isso é a imagem corporal. Nós criamos uma imagem nossa de como nós somos, né? Todo mundo tem essa imagem corporal própria sua. Você cria a sua imagem. Eu sou essa pessoa. Só que o outro não te vê como você é. E isso daí é muito interessante. Por isso que às vezes a pessoa sabe mais de você do que você mesmo. Porque ele consegue te ver como realmente você é, né? Então, quando a pessoa fala é isso, né, é um bom líder, é um excelente líder, ele está te ajudando a trilhar um caminho, ou seus pais, ou seu pastor, uma pessoa dentro do seu ministério consegue te direcionar. Se você não ouvir e não aceitar essas correções, você não vai progredir. E às vezes a progressão está na falta de aceitar correções. Porque quando eu aceito, eu falo, realmente eu vou melhorar nessa parte. E aí o avanço é maior, e aí esse ministério, né, ele está apto, né, a fazer e a crescer. Então, o 9 é aceitar correções. A Isis também perguntou se o Ministério de Dança e Louvor podem andar juntos. E se você já teve alguma experiência. Ministério de Dança e Louvor, Isis, devem andar juntos. Eu já tive uma experiência com o pastor Paulo Marinho. Foi uma experiência que eu tive com ele maravilhosa, né? Eu realmente pude perceber que isso é importantíssimo dentro da igreja, né? O louvor e a adoração, ela faz parte, né? Ela tá ali junto. Então, quando o ministro tá com louvor, o ministro de louvor começa esse louvor e o ministro de dança, ele não entende o que tá ali, o que tá acontecendo, esse ministério ainda é separado. Então, existe a dança, existe o louvor. Quando a igreja ela consegue unir, ela consegue fazer uma coisa só, andam juntos, vocês sabem o que estão fazendo, flui muito melhor, né? Eu tive a experiência com ele na Escola da Essência e, assim, é fantástico, é sobrenatural. Eu tive todos os workshops que eu fiz com o pastor Paulo Marinho, né, e ministrações que eu fiz com ele na Escola da Essência foram experiências maravilhosas. Eu acho que a igreja, ela, né, depende de cada pastor, né, como cada pastor vê o ministério de dança, né, não digo nem o louvor, mas como vê o ministério de dança para conseguir fazer essa junção, porque é difícil, né, a gente sabe que não é simples assim. Mas quando isso acontece, é essencial, assim, é fantástico, é uma experiência única. A gente vê muito isso em congressos de dança, né? Quando é específico que o louvor está ali, né? Com o objetivo de juntar com a dança. Então a gente vê muito isso. Como que flui? Né? Flui que a gente não quer, quem dança não quer parar de dançar e quem toca não quer parar de tocar. Então a gente fica ali, se deixar, vai o dia todo, né? Então eu acho que é importante sim estar junto. Então vamos lá?
10, tá? A última. A última é o tentar novamente. A última é tentar novamente. Vamos tentar novamente. Pensar em fazer sempre o seu melhor. Então, precisamos pensar nisso. Pensar que a gente pode melhorar. Não a palavra eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não, vamos usar a palavra eu vou tentar novamente. Então, de tudo que já foi dito, de repente o tentar novamente, né? Você precisa tentar novamente. Você não está tentando novamente, né? Então, essas são as 10 coisas que eu tenho para deixar para vocês. Eu não vou me expandir muito por conta do horário, para eu conseguir também salvar essa live direitinho, para ficar para vocês. Se vocês quiserem, depois dessa live, podem me chamar no privado. Fiquem à vontade, a gente bater mais um papo. E para quem tem mais alguma pergunta, pode deixar aí rapidinho para eu responder. E assim, já foi um prazer enorme. Eu espero que tudo que foi dito venha ter acrescentado na vida de vocês, né? Que vocês possam realmente avançar no ministério. Leva isso para o ministério de vocês. Leva essas 10 coisas. Tenta novamente, né? Tenta fazer isso de novo. Às vezes você tá precisando tentar novamente, né? Voltar para o seu ministério, né? De verdade, fazer parte, né? Dar uma segunda chance para você. Então é isso que eu deixo para vocês. Eu estou muito, muito feliz, né? De ter compartilhado essa experiência com vocês. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí falou que ficou meio assim por causa da idade que ela tem agora e tudo mais, mas você dá a experiência de pessoas que têm bem mais idade até do que ela, muito mais. Tem muito mais pessoas assim experientes, que já são mais velhas, né? Eu tenho alunos de 60 anos, tem uma pastora que faz aula aqui comigo, tem 60 anos, tem alunos com 50 e poucos anos. Eu acho que a idade não é ou maior dificuldade, não pode ser um impedimento para você, porque a gente se descobre muito quando a gente começa a dançar, né? A gente descobre coisas que a gente, da gente mesmo, né? Vida pessoal, né? A gente rompe muitas barreiras, a dança ajuda muita gente a romper dificuldades até de tomar uma decisão na vida dela que ela precisa tomar, e às vezes o trabalho da dança, né, desse trabalho de ministrar, de estar ali, de estar sendo consciente, né, o trabalho do corpo, ele te ajuda a romper,